Boa noite! E oficialmente foi dada a largada para o nosso quadro Papo de Valor. E esse é o primeiro de muitos que virão aí pela frente. A proposta desse quadro é a gente trazer aqui convidados para compartilhar suas experiências, a sua vivência prática de forma simples, num formato de bate-papo. Então, aqui a ideia não é colocar chapéu de professor, chapéu de educador. A ideia aqui é compartilhar vivências do que nós passamos aqui no nosso dia a dia. E para esse primeiro bate-papo aqui de valor, eu convidei aqui uma referência, uma grande referência aqui na parte de vendas, que é o Juan Gesslever. Tenho certeza aqui que nesse bate-papo vão surgir insights, vão surgir ideias aplicáveis e práticas para o seu negócio. Deixa eu até acenar aqui, compartilhando aqui já, vou compartilhar a live aqui com ele. Olha, já tem muita gente entrando aqui na nossa live. Deixa eu compartilhando aqui, fazer o convite aqui para que ele já possa acessar aqui e dar sequência com a gente. Pronto. Franciele já entrou. Seja bem-vindo aí, Franciele. Pessoal, enquanto o Juan está entrando aqui na nossa live, eu quero fazer uma pergunta para vocês. De onde que vocês falam? Vai estar aberto aqui para vocês fazerem perguntas também no decorrer da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. A ideia é que vocês possam participar também. Bom, o Juan já mandou o convite aqui. Só um instante. Fala, Thiago. Sejam bem-vindos aí. Do Rio de Janeiro. Aí sim. Foi longe essa live, hein? Chegou no Rio. Tem gente aqui do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal? Boa noite, Juan. Seja bem-vindo, meu amigo. Que convite! Que convite! Que convite. Foi dada a Foi largada. dada a largada. Papo de valor. É isso aí, meu irmão. E não poderia ser uma temática diferente, né, Raul? Quantos e quantos papos de valor a gente já não teve? Foram muitos. E, inclusive, essa temática ela veio desses papos de valores que nós tivemos aí, viu, Juan? Que massa, que massa. Fico feliz, irmão. Demais. Tenho certeza que vai ser um papo incrível e 110% da minha energia aqui, estratégia, história, tem coisa boa. Pedro já deu um salve ali. Pedro é case de sucesso, viu? Case de sucesso também? Pedro também é case de sucesso. Pô, tá tendo muitos cases de sucesso aí. É sinal de que é referência máxima no tema. Como é que é aquela frase? Quem sabe o que planta não tem a colheita? Essa galera já tá carimbada, né? Essa tá carimbada. Quem sabe o que planta não tem uma colheita. É E, isso aí. pessoal, hoje o tema foi selecionado a dedo, que é fechamento de impacto. Esse cara aqui é referência nesse tema. Então, foi um dos temas que nos conectou como parceiros, como sócios. Então, nada aí de vendas, foi um tema que realmente ele fez total diferença na nossa vida. E Juan, para abrir esse tema, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, o que que é fechamento de impacto? Excelente, Ramon. E posso dar um overview antes de começar? Por favor. Pessoal, feliz demais com essa primeira live. É um projeto que o Ramon trouxe com muito carinho. Ele me explicou qual é a ideia, qual é o objetivo. E eu acredito demais que, não só desse papo de valor, mas nos demais, com os demais convidados, irão surgir ideias, irão surgir estratégias que tendem a mudar alguns cenários no nosso dia a dia. E para nós que somos vendedores, a gente já começa esse papo falando de uma temática que vai além de estratégia, é posicionamento. Então, quero trazer alguns insights, o que faz gerar valor a ponto de chegar no final de uma reunião, ou seja, um bate-papo presencial, e de fato trazer essa conversão para dentro de casa. O objetivo aqui é contribuir com estratégias, experiências, para que amanhã você já possa sair da sua call, da sua reunião de fechamento, com mais negócio, com uma ótima taxa de conversão. Obrigado, Ramon, pelo convite. Juan, aproveitando, tá? Até antes da gente entrar na nossa primeira pergunta, o que que é um fechamento de impacto? Essa pergunta ela é muito estratégica, porque foi exatamente em cima dessa pergunta que nós nos conhecemos, nos conectamos e eu comecei a aumentar, melhorar de forma significativa a minha taxa de fechamento. Juan, traz um pouco do seu contexto, da sua história. O Juan, ele fala, cara, o vendedor que não sabe se vender já sai perdendo aí na largada. Boa. Dentro da minha jornada, Ramon, já são 15 anos implantando e desenvolvendo e trabalhando diretamente com venda. A minha faculdade, ela começa lá no telemarketing,
E aí, quem é mais de 30, quem já passou esses 30 vai conhecer a antiga GVT. A GVT foi uma faculdade para mim, onde me deparei com um cenário onde existia uma venda de impacto diretamente pelo telefone, onde precisava de uma intensidade de uma média de 200 a 300 ligações por dia. E aquilo gerou uma casca tão importante para minha jornada que eu identifiquei que o vendedor que não tem essa casca, ele acaba olhando para uma estratégia, um processo, mas falta vontade. Então, que essa vontade que o telemarketing trouxe para a minha jornada possa, de alguma forma, contribuir aqui também na jornada dos nossos participantes. Saindo de um telemarketing, entro na parte de executivo de vendas, voltado mais para uma área de B2B. Me deparo com um mercado, um oceano de possibilidades. Faço uma jornada, uma trajetória de closer, executivo de fechamento. Inclusive, chego na V4 com essa posição. Me deparo com uma jornada, e o Ramon conhece muito bem. Quem quiser conhecer, está lá no meu LinkedIn. Uma jornada que eu me orgulho muito. Fui closer, fui executivo durante muito tempo em alta performance. E fiz alguns discípulos aí nessa caminhada. Lucas era meu SDR, que está aqui com a gente. Hoje também é um excelente closer. E chega um momento de me tornar gestor matriz, onde eu implantava processos comerciais não só para franquias, para unidades da V4 Company, mas também para grandes contas. E aí eu me conecto com o Ramon. E Ramon, uma referência desde o nosso primeiro bate-papo, nossa primeira conexão. Houve algo mágico, tanto que perpetua essa conexão até os dias de hoje. Eu tenho certeza que vão para mais alguns anos e eu espero de verdade poder contribuir aí nesse projeto. A ideia da V4 Company era justamente poder olhar para vendedores que não estavam performando, que chamávamos de incubadora, e começar a olhar para um desenvolvimento, uma jornada, um crescimento, com técnica, com experiência, mas o mais importante, com mentalidade. Então, o primeiro trabalho, o Ramon vai recordar, e espero que recorde, meu case de sucesso, que um dos nossos primeiros bate-papo, mesmo sendo um gestor de longa data, uma pessoa que eu admiro, aprendi demais e aprendo até os dias de hoje como gestão, eficiência em processo, relacionamento. Ele estava dando as primeiras braçadas no fechamento, nas vendas. E aí eu me conectei com o Ramon e eu falei, Ramon, a grande ideia de vendas é o vendedor bom, o vendedor de alta performance, ele não é o vendedor interesseiro, ele é o vendedor interessante. Então, acredito que dentro dessas e outras oportunidades, a gente vai criando algumas habilidades, colocando ferramentas, estratégias no nosso cinto do Batman, e aí sim a gente vai desenvolvendo um papel gradativo de crescimento. Mas, Ramon, essa jornada aí, acredito que nesses 15 anos tem uma assinatura importante, fico feliz aí de ver hoje esse baita, gigante, fecha demais, ótimas taxas de conversão, e a gente sempre falou, né, que o Ramon é meu case de sucesso. Eu peguei, hein? Sou case de sucesso aí, de verdade. Foi muito impactante aí esse processo que a gente passou, Juan, até porque a minha experiência ela era muito voltada para a gestão. Então, Então, toda essa parte de organização, estruturação, idealização, toda a parte de processos de negócio, eu vinha com muita facilidade conduzindo. E em determinado momento, quando eu estava já empreendendo ali, a gente precisou desenvolver também essas vendas. E nada melhor do que o próprio dono do negócio conhecer bem, viver esse processo e conseguir desenvolver ele ali, estando à frente da parte comercial. E com a gestão do lado, ficava fácil depois a gente desenvolver com o nosso time. Mas eu me lembro também, Juan, que eu tinha algumas dúvidas em relação às vendas. Por exemplo, vendas era algo específico de um talento específico, de alguém extremamente talentoso, ou existia um processo a ser desenvolvido? E ali eu me lembro que eu peguei a sua call de vendas e eu estudei a call ponta a ponta. tem esse material até hoje. E eu te entreguei esse material completo, que eu mapeei a sua call para mim conseguir desenvolver ali o meu processo comercial, o meu processo de vendas. E aí, acho que a conexão ela ficou mais fortalecida aí nesse processo. É isso. E, Ramon, já trazendo um adendo, existe uma cultura muito forte, principalmente no ecossistema da própria V4, aos que estão aqui, que é o esforço supera o talento. Então, venda, ela não parte somente de um talento, mas parte de muito esforço. Sim, tem pessoas que têm facilidade na oratória, tem pessoas que têm facilidade na conexão, isso facilita no trabalho de vendas, mas o esforçado sempre vai ganhar do talentoso.
Pois é, e eu acreditei muito nessa frase, treinei muito esse processo ali com o Juan, a gente passou por vários roleplays. Roleplays, para quem não está acostumado, é uma simulação real de um processo acontecendo ali, um processo de fechamento. E nesse processo, os primeiros roleplays, conta aí como é que foi a história, mano, desses primeiros roleplays aí. Bom, posso falar de coração aberto? Coração aberto, meu amigo. Fiquei assustado. Fiquei assustado porque a gente se deparou com um gestor com uma energia fora da curva, com uma mentalidade completamente ampla, só que te faltava técnica, te faltava o script, te faltava o caminho. Então a gente começou a olhar lá para os primórdios de estratégia e técnica. Sabe qual foi o grande gatilho que eu não precisei aplicar com o Ramon, que normalmente eu preciso aplicar com o vendedor júnior? Mentalidade. Normalmente o vendedor ele tem que passar por um processo de metanoia, que é uma mudança essencial de pensamento. E aí o Ramon, por já ter uma casca gigantesca no corporativo, aí já me facilitou meu trabalho. Mas quem está buscando se desenvolver e ter uma alta performance na parte de fechamento, vendas, tem que passar por um processo de metanoia, que é entender como funciona a venda, o que eu tenho que aprender, como que eu vou me desenvolver, como que eu escalo o meu processo, como que eu trago eficiência. E aí podemos falar no detalhe um pouquinho mais. Pois é. E hoje, pessoal, as minhas taxas de conversão, até durante ali com o Juan, chegou um determinado momento que a gente começou a vender, entrar nas reuniões juntos de fechamento. E aí foi nadar de braçada, né, Juan? Foi conseguir desenvolver. Olha lá, o que a metanoia fez comigo, Juan? O Juan sabe. O Pedro, ele teve uma jornada comigo. E Pedro, posso trazer o nosso contexto aqui? Pedro, ele começou a trabalhar comigo sem experiência. Então, a gente foi de fato na mais profunda raiz de desenvolvimento. E o Pedro, aí, em questão de 3 meses, se tornou um outro profissional com uma carreira brilhante. Hoje, já atuando com vendas e tendo ótimas conversões. Mas esse processo de metanoia foi trabalhoso, né, Pedro? Quantas horas naquela mesa, quantas conversas não gravadas. Me recordo com muito carinho, meu irmão. É isso. Mas de uma semente a gente não sabe quantos frutos ela vai dar, viu? Então, É tenho isso. certeza que aí o Pedro ele vai poder multiplicar em muitos lugares, com muitas pessoas. Bom, agora entrando nessa parte de vendas, quando eu assisti as suas calls e a gente começou a trabalhar, desenvolver juntos esse processo, eu entendi aí com você que existia um processo a ser seguido, existia um caminho. Inclusive, Juan, aqui quando você vier aqui em Goiás, aqui em Goiânia, ela está convidada aqui para um cafezinho. Então, Vou levar meu mate. Posso faça. levar meu mate ou não? Olha aí, ó. São detalhes. Só tomo esse café se eu puder levar meu mate, irmão. Então, até no nosso estudo, a gente percebeu que tinham detalhes ali do processo que poderiam aumentar, gerar mais impacto ali no processo de vendas. Eu queria que, se você pudesse compartilhar um pouco desses detalhes, um pouco desse processo, como que quem está aqui, que às vezes ainda não desenvolveu um pitch, não desenvolveu um processo, não entende ainda como que pode fazer a sua taxa de conversão aumentar através de uma comunicação, de uma boa oferta. Queria que você compartilhasse aí com essas pessoas, para quem está já há muito tempo na jornada, tenho certeza que para quem está há muito tempo vai tirar boas dicas e para quem está começando, faz igual eu fiz lá no início. Pega o papel, a caneta, anota cada detalhe e coloca em prática. Treina, treina na frente do espelho, treina na caminhada. Para quem tem carro, treina dirigindo. O esforço supera o talento. Então essa é a frase para quem vai estar aqui agora. E Juan, bora para cima, traz aí um pouco para a gente da sua experiência. Bora lá. Para ter um ponto de partida, Ramon, eu sempre, quando eu vou implantar um processo comercial, e aqui eu me dispo de toda a vaidade, trazendo um pouco do background, já são mais de 200 colaboradores e vendedores desenvolvidos por essa metodologia. Então, é algo que eu tenho orgulho de criar e muito dessa criação, muito dessas etapas, muito desse processo também vem com muito aprendizado que a gente teve trabalhando lado a lado, mas a metanoia, ela consiste em um desenvolvimento ou uma segurança de 5 pontos, que é gestão, cultura, pessoas, processos e tecnologia.
Então, o vendedor que ele busca ter alta performance, e aí você que é vendedor e busca ter essa alta performance e não está olhando para esses 5 pontos, tem coisa errada. Está ficando dinheiro na mesa. Gestão de dados é extremamente importante. Número de ligações, número de follow-up, cadência. Então, esse desejo de trabalhar com os números jogando ao nosso favor que vão definir a senioridade desse vendedor. Primeiro ponto, ponto de partida. Segundo, é a cultura. E a cultura é a maneira que o vendedor se olha. Como que eu me enxergo durante um processo de venda? Qual é o posicionamento que eu tomo antes mesmo de dar o bom dia, boa tarde, boa noite? Eu já tenho que entrar na reunião, já tenho que entrar no bate-papo, no processo de venda, sabendo todo o processo, sabendo o que eu vou falar, quando que eu vou falar, dominando o meu produto, tendo uma boa linha de quebra de objeções, sendo especialista em perguntas. Lembrando que quem vende mais é quem pergunta melhor. Segundo, processos. Ou melhor, terceiro, processos. E aqui processo a gente já vai poder desmembrar de acordo com a jornada do teu lead, né? E aí depende, obviamente, do modelo de negócio. Vai ter venda que é inside sales, vai ter venda que é PDV, vai ter venda que é PAP. Depende muito do modelo de negócio ou do modelo de vendas que você está atuando. Mas o processo é extremamente eficiente. Eu falo pro vendedor, ele nunca entra para trabalhar comigo ou do meu lado ou para entrar numa consultoria sem ter o próximo passo definido. O vendedor que não sabe o próximo passo, ele já está trabalhando de forma desorganizada. E aí, para trabalhar essa organização de processo, tem que ter uma tecnologia. O que é a tecnologia? As ferramentas que a gente vai utilizar para trazer toda essa eficiência para esse processo que já foi desenvolvido. Então, uma coisa é eu saber o processo. Outra coisa é saber quem são as pessoas que estão desenvolvendo esse processo. E outra coisa é eu ter o controle de tudo que está sendo feito. E se de fato está sendo feito. Aí a gente começa a entender qual parafuso eu tenho que apertar, qual alavanca eu tenho que potencializar para ter melhor resultado. E a taxa de conversão, ela é uma consequência. Ela é uma consequência de tudo isso. E eu tenho certeza que se a conversão estiver abaixo de 30%, é porque tem dinheiro na mesa aqui, porque não está olhando para algum desses 5 pontos. Perfeito. E são vários, é uma orquestra, né? Você tem que orquestrar várias frentes aqui, gestão, cultura, pessoas, tecnologias. E eu tenho levantado um tema aqui muito relevante nos dias, Juan. Eu tenho conversado, dei uma palestra semana passada sobre um tema muito importante, que é organização venda. Ou seja, você tem que organizar o marketing, você tem que organizar o seu time de pré-vendas, você tem que organizar o seu time de vendas, você tem que organizar o seu time de pós-vendas, você tem que organizar Total. precificação, enfim, vai trabalhar ali com qual que é a margem de desconto, o que pode, o que não pode ser desenvolvido. O time de tecnologia, você precisa organizar o seu pack de tecnologias para aumentar a eficiência do seu time. Então, toda essa jornada, ela resulta em uma venda de impacto. Ou seja, você pode estar deixando dinheiro na mesa porque está trabalhando de uma forma organizada. Veja bem, eu não estou falando de burocracia, estou falando de organização. Coisa simples, que pode ser até feita através de pensar de forma organizada. Você não precisa, às vezes, nem começar de forma estruturada, mas pensar de forma organizada vai te ajudar a não deixar dinheiro na mesa, que foi o que o Juan trouxe agora, sobre várias frentes aqui, cultura, que é a parte que envolve muita questão da energia, parte de pessoas. Será que a pessoa certa está no lugar certo? Será que a pessoa, de repente, ela não está performando porque, de repente, ela não está no lugar que ela entregaria a melhor performance dela? Total. Então, olhar de forma geral ali o negócio é muito importante. E, Juan, num momento ali que você está frente a frente com o cliente, é improviso ou existe um processo, um ritual? Existe uma Boa. sequência a ser seguida? Boa. Depende do teu grau de maturidade, do teu tempo de call, do teu tempo de tela. É óbvio que quem já está mais tempo no mercado, e aí pelo que eu vi aqui no chat, o Vinícius está com a gente. O Vinícius hoje é o meu top executivo, também um case de sucesso, modéstia à parte falando. Então, o modelo de fechamento dele hoje está desenhado para um processo muito bem definido, um pitch muito bem escalado. Agora, a call que ele acompanha e a call que eu vou conduzindo aqui no dia a dia, o pessoal fala, já não tem mais um pitch, já não tem mais não tem um caminho lógico. Porque a call ela é um conjunto de informações que tu vai conduzindo o teu cliente a uma tomada de decisão.
E aí o fechamento de impacto no final, ele é uma consequência de tudo que foi aplicado, com alguns gatilhos que eu gosto de falar aqui, que são os jab. Em que momento que a gente dá o jab no nosso lead a ponto de ele tomar essa decisão. Mas, Vinícius, bom que tá comigo aí. Uma hora eu quero fazer uma live contigo, irmão. Referência. E tem entrado muitas pessoas aqui que são referências, amigos também e convidados. Então, olha, o Carlos ali trazendo ali essa palestra, foi um show, a palestra que ele está falando da semana passada. Foi uma honra. Esse aqui é um monstro, cara. Ele tem Repercutiu. referência máxima no termo, no assunto digital. Lucas Legal. tá aí trazendo aí, foi top. O Lucas também está aqui com o meu time, está no meu time aqui de vendas, referência também. Time E pesado. time pesado. Pessoal, trazendo aqui para vocês aqui, fiquem abertos, tá? Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu vou repassar aqui para o Juan. O Juan também vai estar lendo aqui e pode repassar para vocês aí a resposta. Juan, eu me lembro que quando eu estudei a sua live e depois eu fui refinando e depois daquele momento foi há uns 3 anos atrás ali a gente desenvolveu esse processo. Eu já devo ter feito mais de 400 reuniões aí de vendas, prospecção. E a gente passou por uma caminhada muito grande aí. Já foram milhões ali de vendas de MRR que a gente desenvolveu, que passou ao longo das nossas mãos aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Existe uma estrutura, por exemplo, rapport, retrospectiva, desenvolver, a conclusão. Existe processo a ser seguido dentro de uma call de vendas, por exemplo? Existe, e existe. A call de venda, ela é um momento da venda. A venda, ela acontece desde o primeiro contato com o lead. Os primeiros, normalmente eu falo que são os primeiros 2 minutos de uma experiência de compra. Então, ali naquele momento já começou a etapa de venda. Então, por exemplo, eu trazer isso aqui para a nossa operação hoje, eu trago números reais. A nossa operação fechou o mês passado com 89% de taxa de conversão. Mérito somente dos closer por ter uma boa estrutura e o Vinícius é um dele? Não. Mérito também do SDR, porque ele entrega todo o processo de venda ou a call de venda muito mais preparada para o executivo. Óbvio que o SDR não tem o papel de vender o produto ou o serviço. Ele tem o papel de vender a reunião de fechamento. Então, eu gosto de falar que a call, sim, ela é importante, só que é tão importante quanto o closer para ter um fechamento, o fechamento do SDR é extremamente importante para o teu fechamento de impacto. Mérito desses 80% não é somente do executivo que tem um bom pitch de venda e uma boa estratégia. É mérito de uma boa qualificação que já preparou o lead para essa tomada de decisão. Muito Então, importante. o lead já chega na reunião sabendo que ele vai tomar uma decisão. Então, esse é um ponto importante que aí os SDR vão... Se tem SDR aqui com a gente, tenho certeza, levanta a mão aí que a gente já vai saber como é que tá a rotina do dia a dia. Ô Juan, só para explicar aqui para a nossa audiência, tem muita gente que não conhece ainda essa organização do processo de R, de closer, ou que faz todo o funil de vendas ali. Se você puder trazer um pouco aí da explicação para quem está chegando aí agora. Boa, boa. Trazer uma visão rasa, mas objetiva para ganhar tempo, tá, gente? Dentro do modelo de negócio, existem dois principais canais de aquisição, que é inbound e outbound. Outbound é quando eu direciono um processo de vendas para prospecção ativa, onde eu vou prospectar leads frios. Eu vou apresentar, eu vou bater na porta, dentro de um digital, até mesmo num PAP, clientes que têm potencial de fechamento. Isso é uma estratégia e a gente fez muito na nossa parceria, né, Ramon? Inclusive, o Ramon seguiu, eu saí da operação e o Ramon ainda seguiu tocando esse processo de outbound. Agora, o processo de inbound, ele é um processo onde é feito um investimento em tráfego pago, é gerado um lead, e esse lead levanta a mão querendo saber mais do teu produto ou do teu serviço. Aí eu direciono um time para fazer esse trabalho. E esse time ele já entra com um processo definido, cada um com a sua responsabilidade. O SDR, que é o profissional, o colaborador que vai trabalhar em cima do inbound, do receptivo, ele já entra sabendo que o papel dele ali é vender a reunião. Agora, o outbound é muito mais sofrido, é mais trabalhoso. Por quê? Tu tem que elevar o teu número de tentativa para elevar o teu número de qualidade. Então, existe o inbound e existe o outbound. Ambos vão precisar de colaboradores com processos muito bem definidos. LDR, SDR, Closer, Account e por aí vai, né? Eu acho que vale um papo somente para esse business. Perfeito. E aqui é um ponto importante, porque dentro de um processo comercial, é importante você segregar ele por etapas. Então, existe um momento ali de você definir quem que é o seu cliente ideal,
Estava conversando recentemente ali com um cliente e ele estava atendendo um cliente que não era tão legal. Dor de cabeça, esse cliente não está muito bom de atender esse cliente, está sendo muito trabalhoso. E eu perguntei, falei, esse cliente que você está atendendo é o cliente ideal? Essa é É a pergunta de US$ 1 milhão. Tá trabalhando com o teu ICP? Teu ICP é o teu público ideal. exatamente. Então chegou à conclusão que, pô, ele não é esse tipo de cliente que ela queria na operação. Então, qual que é o primeiro passo? Você vai dar alguns passos para trás que vai te ajudar, vai te poupar uma caminhada muito grande, porque não é só sobre vender, é sobre vender mais, mas é sobre vender melhor. Porque depois que esse cliente ele entrar para dentro da tua operação ou adquirir teu produto, seu serviço, é sobre o lidar após essa compra também. Então, se você está vendendo serviço, é como você vai conduzir essa operação a posterior. Se você está vendendo produto, como que vai ser esse ao longo do tempo? É alguém que vai comprar mais de você? É alguém que vai tomar energia da sua operação? Como que você vai conduzir isso com esse ICP? E aí, então é uma etapa. Organizou o ICP. Definiu o ICP, quais são os canais de aquisição que nós vamos encontrar esse ICP? E aí é onde o Juan trouxe essas etapas de vendas, que é a outbound, que é uma venda onde você caça através dos meios normais, comuns, tradicionais, ou até mesmo já convencionais ali, que é a ligação. E tem um outro caminho que é o inbound, que é o lead que vem da internet, que é o lead que vem das redes sociais, do Google. E aí você pode utilizar de várias estratégias digitais para atrair esse lead. Ambos têm possibilidades, mas o ponto que o Juan trouxe aqui é que durante essa jornada a qualificação ela tem que ser feita desde o início da sua forma de se falar. Se você se posiciona ou você comunica algo para aquele CP, vai vir um lead naquele formato. Você fala de um tom mais bravo, por exemplo, nas redes sociais, vai atrair leads com esse tipo de energia. Esse é o cliente ideal que você quer para o seu negócio? Então, desde a narrativa, desde a comunicação que você faz, até o momento que esse lead ele vai estar no seu funil de vendas, esse tem que ser trabalhado. E aí, a partir do momento que ele saiu do seu funil de vendas e entrou para o seu time de fechamento, aí seu time de fechamento tá ali, é como se fosse um jogo, né, Juan? O pessoal tocou ali na frente ali, o R9 vai lá e fecha. Esse é o papel do closer, né? É realmente colocar o lead para dentro de casa, trazer o faturamento para a empresa. E dentro dessa visão, já trazendo uma parte de qualificação e fechamento, eu gosto de falar que é um conjunto de pessoas e processos que trazem aí a nossa meta, que a gente está, nós comercial, a gente está correndo isso todo mês. E todo mês, no dia 31 ou no dia 30, a gente tem que começar a fazer essa corrida de novo, né? Então, ter um processo bem definido, sabendo quem é o teu cliente, como eu me posiciono, qual vai ser a abordagem, qual vai ser o processo de qualificação, quais perguntas eu tenho que mapear para que o processo de fechamento pelo closer chegue de forma assertiva, é um trabalho que tem que ser feito num playbook, tem que ser feito dentro de um mapa mental. E, obviamente, quanto mais pessoas envolvidas para esse processo acontecer de forma eficiente, maior vai ser a eficiência em resultados, né? Perfeito. E Juan, você poderia trazer algum case que você se recorda de fechamento, de algum desafio que você teve aí durante o seu processo comercial para compartilhar? Tenho sim. Já vou trazer para essa narrativa. E aí, nós, quando estamos olhando para vender um serviço, um produto, uma solução, a venda, ela acontece, o cliente, o lead, ele busca resolver no mínimo três situações. É um problema, uma dor que ele tenha, é um desejo que ele tem ou um sonho que ele quer construir. Então, quando a gente entra num processo de fechamento, numa call de venda ou num acompanhamento, no detalhe, eu tenho que saber qual é o que traz esse lead, esse potencial cliente para esse bate-papo. Quando eu entendo o que ele está buscando, eu consigo criar a estratégia certa baseado no que ele está buscando. Eu não posso vender um sonho sendo que alguém tem um problema para resolver. Eu não posso vender uma solução para quem não tem uma solução, para quem não tem uma dor. Então a primeira coisa é o que te traz para um bate-papo de fechamento? É dor, desejo ou algum sonho?
Então, eu me recordo muito que na própria V4 ou dentro de agências que a gente já implantou alguma mentoria, existe uma SLA, uma curva de conversão de no mínimo 7 a 10 dias, raras exceções que existe aí um fechamento. E aí eu venho dessa realidade, que é uma cadência de follow, e eu, por gentileza, reforço para vocês, desenhem uma cadência de follow-up de alta performance, gente, porque tem dinheiro aqui no follow. Porém, eu quero trazer isso para uma proposta de fechamento de impacto. E aí, junto com o Vinícius, que está aqui nessa call junto com a gente, foi desenvolvido algumas estratégias para potencializar esse fechamento. E pasme, pessoal, sair com um Pix na call. Ou seja, o nosso time hoje tem 89% de conversão com Pix em reunião. O cara não assina contrato, depois que ele vai falar de contrato com o meu time de onboard, e o Pix é na call. Porque eu tenho uma boa narrativa construída desde o primeiro contato até a parte do fechamento. E agora aqui está a cereja do bolo, gente. A venda, ela não é o caminho final, ela não é o ponto de partida. Ou melhor, ela não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Esse cliente que comprou os nossos serviços, soluções no dia de hoje, é o mesmo lead que vai gerar mais e mais receita ao longo da jornada. Então, o vendedor que está olhando para vender e colocar isso numa gaveta e nunca mais falar com lead, está deixando dinheiro na mesa. A venda é um relacionamento que é construído não só no ato da venda, porque essa venda te gera mais venda. Ou te gera uma venda num outro produto, de uma outra solução, numa recorrência, ou na tão sonhada e esperada recomendação, que é uma estratégia também que tem que ser abordada. E recomendação é diferente de indicação. Indicação, eu pedi pro Ramon aqui, Ramon, pega 3 números de telefone aleatório que tu tem aí e fala de mim. Ramon não vai fazer, vai mandar qualquer contato, não vai aquecer essa oportunidade. Agora, a recomendação é quando eu faço um trabalho com excelência com o Ramon, não só no processo de venda, mas no processo de entrega, eu e o Ramon, com orgulho, com gratidão, vai dizer, Juan, eu vou te mandar mais 5 empresários que estão com a mesma dor que eu tenho. Já falei de ti, já aqueci a oportunidade, pode ligar, estou esperando o teu contato. Aí a gente está falando de uma outra maturidade. Mas só para indicação, e pode ser uma live só para indicação, recomendação, que tem conteúdo. E esse ele realmente ele traz uma mina de ouro aí, né? Para quem está trabalhando com processo comercial, que está buscando reduzir seu custo de aquisição de cliente. Porque imagina, você já teve um custo para gerar essa oportunidade, lead. E nessa mesma call, esse lead, você consegue gerar depois ali 9 recomendações, 10 recomendações, que vai estar com custo praticamente zero. A partir daquele momento, você não precisou investir mais, porque já foi gerado, foi feito investimento. E, pasmem, os leads ainda vão vir com um nível de qualificação muito mais aquecido para fechar, porque ele está vindo através de uma recomendação, o que aumenta muito ali a possibilidade de fechamento. Esse tipo de fechamento que a gente está tratando aqui muito, ele é muito voltado para a área consultiva, que é para vendas normalmente B2B, que é o que a gente vive hoje, ali algum serviço ou algum produto de uma venda mais complexa, de high ticket. Mas também essas técnicas que nós estamos trazendo aqui, ela também funciona para o funciona para qualquer formato de negócio, porque o princípio é o mesmo. É você identificar a situação real do seu cliente, é você trabalhar e entender qual que é o problema, qual que é o desejo, qual que é o sonho que motiva aqui. Depois você vai trabalhar no quê? Em fortalecer, trazer a clareza para ele da necessidade que ele tem e apresentar a sua solução. Ou seja, vendas está mais relacionado com você resolvendo o problema do seu cliente do que propriamente você empurrar alguma solução. Ou seja, você está ajudando o seu cliente ali a resolver um problema ou a realizar. Mas, Juan, traz aí um pouco dessa visão, traz aí um pouco dessa Boa. experiência também em outros cenários, também como no varejo, como você também tem trabalhado com implementação de CRM. Varejo farmacêutico, você trabalhou já de forma muito ativa. Inclusive, eu fiz alguns projetos com você voltado para o varejo farmacêutico, por vendas pelo WhatsApp. Boa. Indiferente do segmento, a venda ela é estágio. Indiferente do formato do produto que você tenha, seja varejo, ou seja B2B, seja consultivo, ou seja de impacto, a venda ela surge como camadas.
E ela funciona de forma progressiva, emocional e lógica. Progressivo em que sentido? E aí existem técnicas, estratégias para trabalhar dentro do progressivo para conseguir trabalhar o emocional. Uma delas, eu acredito que a mais conhecida, é o próprio Spin Selling, que é uma técnica que ela pode ser abordada dentro de qualquer segmento, que ela baseia em situação, problema, implicação e necessidade. Então, quando eu entendo qual é a situação desse lead, qual é o problema que ele tem, o que isso está implicando lá na ponta, e eu apresento para ele a necessidade dentro da dor que ele tem ou do sonho que ele almeja, aí sim eu estou trabalhando de forma progressiva para um fechamento. Eu começo a trabalhar o emocional baseado nas perguntas de spin selling que já foram mapeadas. Aí sim eu vou para uma parte lógica. A parte lógica ela está totalmente direcionada ao fechamento de impacto. Então, o processo de venda, seja uma call, seja no balcão, seja farmácia, seja varejo ou seja numa companhia, num B2B, ela trabalha de forma progressiva, emocional e lógica. Progressiva, emocional e lógica. Essa é a esteira que tem que ser seguida para qualquer produto que vai ser comercializado ou serviço. Pessoal, é muito insight aqui, viu? Eu tô anotando aqui também tudo, viu, mano? Depois eu vou na live de Boa, novo. boa. Mas eu tenho Espero contribuir, pessoal. insights. Tenho certeza que já tem muitas pontas que estavam soltas aqui, que o pessoal está fechando aqui agora. Juan, dentro do que você tem de experiência, de voltada aí para esse processo de vendas, que dicas a mais que você poderia trazer do que eu não perguntei ali, algum ponto específico que você poderia trazer com a sua experiência? Boa. Eu quero falar, pessoal, dos erros que normalmente são cometidos, que impactam na tua conversão e impactam diretamente no teu fechamento, trazendo isso para o tema da nossa live, tá? E aí, qualquer dúvida que o time possa ter aí ou venha surgir no chat, a gente vai respondendo também. A ideia é ser um bate-papo e não ser algo aqui robotizado, tá? Quais são os erros comuns que eu identifico dentro de uma operação? Primeiro, gente, e aí eu já estou falando mais da parte lógica. Eu vou avançar aqui na parte de progressão, spin selling, vou avançar na parte emocional e eu vou direto para a parte temática lógica, que é a parte do fechamento que está dentro do nosso tema, tá? Primeiro, gente, primeiro erro comum que acontece, falar demais depois que apresenta a proposta. Pessoal, tá ouvindo aí, gente? Só dá um sinalzinho ali se o sinal, a conexão tá boa. Tá ótimo. Boa. Então, qual é a visão? Primeiro ponto é, não tenha medo de apresentar uma proposta de impacto no final da tua negociação. O medo, e aí essa aqui é antiga, essa aqui é só para quem é raiz. O medo tira a chance de ganhar. E o que eu mais vejo é vendedor com medo de apresentar uma proposta e pedir o sim no final dessa reunião. O medo ele não pode existir no dia a dia do vendedor. O medo ele é uma crença limitante. E Juan, qual é o fator que mais impede o vendedor de ter um fechamento de impacto ou uma boa conversão? Crença limitante. E o medo é a principal. Quando a gente tem medo ou não domina o produto, não domina as objeções, vai chegar na proposta de impacto, ele vai pedir para falar com a sócia, ele vai pedir para pensar para retornar daqui 10, 15 dias, e aí começa aquele monte de argumentos tocando para depois. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu faço. E a nossa ideia, trazendo para o fechamento, é eliminar esses quebra-mola. Eu quero que ele esteja no momento de decisão, na parte lógica de uma decisão, pronto para comprar. Então, o primeiro ponto é, quando for apresentar uma proposta de impacto, confiança, postura, autoridade e uma boa oferta de venda, uma boa oferta de fechamento. Segundo, não precisa forçar uma venda. E existe um erro muito comum, e aí, tanto vendedores, eu já vi vendedor júnior fazer e faz com mais frequência, mas eu vi muito vendedor cascudo fazer também, gente. Que é chegar no final da venda e forçar uma venda. Quando a gente força uma venda, a gente está contando com essa venda no nosso relatório, só que essa venda, ela entrou tão desalinhada que ela vai ser uma dor de cabeça. Dificilmente essa venda, ela flui ao longo das semanas ou meses, dependendo do ativo. A venda, ela tem que fluir de forma orquestrada. E ele tem que chegar no final do nosso processo, no final da nossa conversão, de fato entendendo que eu tenho a solução, que eu sou uma autoridade no que eu estou falando, e ele tem que validar tudo que foi falado. A partir do momento que eu trago 1 hora de bate-papo, 40 minutos, 50 minutos, 20, 30 minutos de conteúdo,
não ouço o meu lead, não ouço o meu cliente, eu só quero forçar uma venda, dificilmente tu vai ter um fechamento de impacto na tua conversão. E, obviamente, isso é o mais comum e eu acredito que todos que estão nessa live já fizeram em algum momento. Eu já fiz muito, gente. Fiz muito. E falo aqui para vocês com o coração aberto. É normal. É tempo de cal. Mas não tenham medo. O medo de baixar, o medo de perder a negociação, ele te leva para o primeiro gatilho, que é baixar preço. Eu não baixo o preço, eu não dou desconto sem ganhar nada em troca. E existe uma quantidade de vendedores que na primeira objeção que surge já está baixando o preço, porque tem margem de negociação. A margem de negociação, ela não foi feita para ser presenteada, ela foi feita para ser negociada, gente. Guardem isso, isso aí é extremamente importante. Eu não dou desconto se eu não negociar nada em troca, ou antecipar o fechamento, ou colocar algum produto agregado, eu não presenteio com desconto, eu negocio o meu desconto. E aí eu não posso ter medo e eu preciso estar alinhado sobre o que eu estou vendendo, qual é a minha margem de negociação e em qual momento que eu vou dar o jab, em qual momento que eu vou aplicar a estratégia certa de fechamento. Baixar preço é uma delas. Perfeito. E esse ponto ele é tão importante, Juan, porque eu já vi, inclusive, vendedores, quando conclui uma venda, fala obrigado. Obrigado por ter... Parabéns. Parabéns. Ou seja, você acabou de realizar um sonho, você acabou de dar um passo aí para a sua conquista, para você resolver o problema, para você realizar seu sonho. Parabéns aí pela decisão. Parabéns. E o parabéns, depois que isso se torna comum, a gente encerra aquela... Sabe quando a gente encerra a negociação leve? O parabéns te ajuda com isso. Quando tu pede ou agradece ele, obrigado pela decisão, obrigado pela confiança, tu está transmitindo toda a autoridade e o poder de autoridade para o cliente. E isso não vende e o cliente não gosta. Isso não vende, isso desvende. Juan, pensando aqui sobre o tema fechamento de impacto, então, para mim, fechamento de impacto é quando você consegue, de fato, ajudar a pessoa que está ali na cal com você, naquele processo de venda do seu cliente. Quando você Não é só vender. tem o papel quanto vendedor, identifica de fato a necessidade do cliente, apresenta uma solução que de fato vai ajudar ele a resolver as suas necessidades, a realizar seus desejos. E o fechamento de impacto, gente, tem que ficar muito claro. O fechamento de impacto, ele não é para o júnior. O júnior, dificilmente ele vai conseguir ter um fechamento de impacto com excelência. Em que sentido, Juan? Em conduzir toda a experiência a ponto de chegar no final da reunião, no final do bate-papo, no final da venda, e o lead ou o cliente se sair confortável, sabendo que tomou a melhor decisão, que pode chegar em casa, e eu não sei se a Fran vai estar online ainda, mas pode chegar em casa e conversar com a esposa e dizer: amor, fiz o negócio hoje, resolvi meus problemas. Conversei com o executivo, com o vendedor lá, fora da curva. Então, o fechamento de impacto não é sobre vender, não é sobre forçar a venda. É sobre tu entender a dor, apresentar uma solução e conduzir ele para esse fechamento. Que isso, cara. Isso é papo de valor, viu, mano? Boa, irmão. Fico feliz, fico feliz. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade aí. A gente repassa aqui também para o Juan. E nós encerramos por aqui, tá, Juan? Esse primeiro valor. Quero agradecer imensamente aí a sua disponibilidade, quero agradecer aqui a audiência que marcou presença, engajou, conversou, comunicou. Obrigado aí vocês aí por participarem também. Tenho certeza que vai somar muito aí para a carreira de vocês, para a experiência profissional, para a prática do empresário, para que você possa colocar aí em prática, gerar resultados aí para o teu negócio. E já quero também aqui convidar vocês para seguir aqui o canal. Tenho certeza que nós vamos ter outros papos de valor com pessoas que vão trazer experiências, vão trazer ali bons insights. Já temos aí a agenda fechada aí para o mês de junho, para o mês de julho. Já está vindo aí agosto também, já estamos fechados ali até metade de agosto. Começou ali com o Juan, a gente estava conversando sobre o papo de valor e foi muito rápido. Na hora que a gente conversou com alguns colegas, alguns empresários, rapidamente já surgiu essa agenda. E nós separamos esse momento porque vai ser um momento bem legal, vai ser um momento de um bate-papo, assim como foi esse aqui com o Juan.
Cara, que incrível! Quantos insights que não foram gerados aqui. E, além de tudo, rever um amigo aí que, pô, de uma jornada que a gente passou muito tempo juntos aí. Juan, gratidão aí por você, por ter vivido isso com você. Hoje eu estou aqui testemunhando porque a gente passou essa jornada juntos, tá? Então, realmente foi algo prático, algo que real, pessoal. Então, queria deixar aí para vocês aí os nossos agradecimentos. E, Juan, pode mandar aí também os seus agradecimentos aí também, finalizar a live. Meu agradecimento, principalmente, é por ter essa oportunidade de abrir esse projeto junto contigo. Tenho certeza que não só nessa live, nas demais nas próximas semanas serão conteúdos de extremamente relevante. E eu espero, de fato, que amanhã a gente possa estar testemunhando vendedores que estão melhorando a sua performance, empreendedores que estão melhorando o seu processo, a sua eficiência comercial. E esse é o nosso propósito, né, Ramon? Então, eu e o Ramon, a gente sempre conversou e conversou muito que existe um propósito por trás disso. E o propósito, ele tem que nos mover. O que me move não é a venda no final do mês. O que me move não é o Pix no final da call. O que me move é o meu propósito. E aqui eu sei que existe um propósito e eu fico feliz e agradeço por poder fazer parte desse primeiro Papo de Valor. E eu tenho certeza e vou estar acompanhando, interagindo, engajando aqui nos comentários nos demais, irmão. Obrigado, meu irmão. Conta sempre comigo, tá? É isso, foi dada a largada, agora foi o Papo de Valor número 001 e que virão outros aí que vão gerar muito valor para muita gente aí. Então, pessoal, muito obrigado e até mais. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Abraço.